Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Estudos Bíblicos Edificantes. Aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo, Luiz Carlos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja reinando em vossos corações. Desde já eu peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e deixe o seu comentário para o nosso feedback, isso é muito importante para nós. E hoje estaremos trazendo mais um estudo maravilhoso, um estudo edificante, um estudo relacionado ao tempo, ao nosso tempo, aos tempos ao qual estamos vivendo. E para exemplo deste estudo, eu quero trazer aqui um versículo da Palavra de Deus, que está relatado no livro de Salmos, de número 90, verso 12, ao qual encontramos o seguinte dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Pois bem, esta é uma palavra revelada do coração de Deus aos nossos corações. É uma palavra linda, maravilhosa, que fala sobre contagem dos nossos dias, ou seja, será que temos verdadeiramente aproveitado nossos dias de forma correta, de forma sábia, de forma prudente? E é sobre isso que eu quero falar. E eu quero dividir esse estudo em 3 tópicos. E o primeiro tópico nós vamos intitular a onisciência de Deus, né? Porque o tema fala sobre contagem e sabedoria. E sendo assim, né, nós temos que reconhecer que o nosso Deus é onisciente, Ele é sabedor de todas as coisas. E eu trago como primeira referência deste primeiro tópico, lá no livro de Jó, capítulo 14, verso 5, temos uma palavra com o seguinte dizer: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Pois bem, veja que o servo Jó, servo de Deus chamado Jó, né, ele já primeiramente reconhece que seus dias estão já determinados e também que os seus meses já estariam contados. Então, com isso concluímos que Deus é onisciente e conhece os nossos dias, os dias ao qual estaremos vivendo na face desta terra. Lá no livro de Salmos, de número 139, verso 16, encontramos uma outra referência da palavra de Deus, a qual tem o seguinte dizer: teus olhos viram meu corpo ainda uniforme, no teu livro todas estas coisas foram escritas. Veja que aqui já em exemplo de Salmos de número 139, verso 16, o salmista vem falando que Deus já havia o reconhecido no corpo ainda uniforme, ou seja, quando ainda estava no ventre da sua mãe, e que no livro de Deus já estavam escritas todas essas coisas, ou seja, todos os seus dias. Então, com isto reconhecemos que Deus é sabedor do nosso tempo. Deus é conhecedor do dia que nascemos e no dia que partiremos desta terra. Eu quero aqui agora trazer também um segundo tópico que fala sobre a brevidade humana, né? Ou seja, a brevidade dos nossos dias. Eu trago como primeira referência, aqui ainda no livro de Salmos, de número 144, verso 4, encontraremos o seguinte dizer: o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Veja esta referência, né? O próprio salmista reconhecendo a brevidade dos seus dias, que os seus dias passariam com uma certa brevidade, né? E seriam assemelhados como aquela sombra que por um momento está em determinado local, mas daqui a pouco já não está mais num determinado local, ou seja, é a sombra que passa, né? Eu trago também uma outra referência deste tópico relacionado à brevidade humana, que também está relacionado no livro de Salmos, de número 39, verso 4, a qual tem o seguinte dizer: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quando sou frágil. Veja que aqui agora o salmista, né, pedindo ao Senhor que fizesse-o conhecer, né, o fim dos seus dias, né,
a medida dos seus dias, para que ele pudesse assim reconhecer o quanto ele era frágil, né? Temos aqui uma outra referência, ainda relacionado ao tópico brevidade humana, que está relacionado lá no livro de Jó, no capítulo 7, verso 6, a qual encontraremos o seguinte dizer: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e perece sem esperança. Veja que agora o servo de Deus chamado Jó vai falar que também que os seus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, né? E perecem sem esperança. Jó, por certo, falou essas palavras em um momento de aflição, né? Um momento em que se encontrava em muita aflição. Por isso que ao final deste versículo, ele falou que perece sem esperança, né? Porque ele estava muito angustiado, estava muito aflito. E então reconhecemos que a vida é breve, a vida passa muito rápido. Ou seja, temos que reconhecer que a nossa vida, né, nós temos que saber aproveitá-la, temos que saber aproveitar o nosso tempo, os nossos dias. Pois bem, e falando sobre brevidade humana e sabedoria, eu venho agora abordar o terceiro tópico desse estudo, que temos como tema Corações Sábios, Vida Plena. E já tendo estudado sobre a brevidade dos nossos dias, então temos aqui um terceiro tópico desse estudo, a qual intitularemos Corações Sábios e Vida Plena. E de início já nos surge uma pergunta: será que temos aprendido a guardar o nosso coração do mal? Pois bem, para estudarmos sobre este aspecto, nós vamos agora ver lá no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, que nos traz o seguinte dizer, a palavra de Deus: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vejamos bem que aqui o sábio escritor do livro aos Provérbios vem falar que de tudo que se deve guardar ao decorrer desta vida, temos que guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, o nosso coração tem que estar blindado, o nosso coração tem que estar preservado das coisas ruins, das coisas infrutuosas, das coisas que não têm proveito para os nossos dias, para a nossa vida. Ou seja, temos que procurar atrelar a paz aos nossos dias. E já falando sobre paz, será que temos aprendido a viver em plenitude de paz? Vamos ver lá agora no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 12, que encontramos o seguinte dizer: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem da sua vida. Vejam que aqui já no livro de Eclesiastes, né, o escritor vem falar que tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. Ou seja, temos que procurar o melhor para esta vida. E o melhor, a qual diz a palavra de Deus, não é viver em aflição, em agonia, em desespero o tempo todo, né? É certo que isso nós vamos ter que passar por algum momento desta caminhada. Vamos ter que passar pela aflição, pela agonia, pela dor. Mas temos que atrelar a nossa vida a coisas boas. Temos que atrelar a nossa vida coisas que venham alegrar os nossos dias. Temos que atrelar a paz. Temos que atrelar a alegria. Temos que atrelar a satisfação, né, de estar servindo a este Deus. A satisfação de estar servindo a Deus em conformidade com a sua palavra. Isto também alegra o coração de Deus. E para a melhor compreensão desse estudo, eu gostaria de exemplificar fazendo a pergunta: quem é que nunca passou ao caso de um dia caminhando por uma rua que frequentemente você usa
como o trajeto ao seu trabalho, à sua escola, à sua igreja, enfim, uma rua que frequentemente você usa. Quando um dia, de repente, você, ao transitar por esta mesma rua, você se depara com algo e você para. E ao parar, você faz o seguinte questionamento: como, a passar por esta rua antes, não observei isto? E é exatamente isto que fazemos no curso desta vida apressada e veloz. Não nos damos conta do tempo que ligeiramente passa e perdemos detalhes importantes pela corrida 3.0 desta vida. Mas ao contrário da ilustração que eu citei, nesta vida não temos como voltar atrás. Não temos como atrasar o relógio da vida. Não temos como nos deitar e dormir para voltar ao dia de ontem que passou. Mas temos que aproveitar os nossos dias de forma sábia. Temos que aprender que não existe máquina do tempo. Não tem como nós entrarmos na máquina do tempo e voltar atrás. Então temos que estar atentos aos detalhes que podem passar desapercebidos. Como na ilustração da rua, que deixamos passar desapercebido um detalhe que pela corrida ligeira e apressada que fazemos, não percebemos, assim também é nesta vida. Então nós temos que entrar neste raciocínio, porque nós temos que aproveitar os nossos dias de maneira sábia. Ou seja, temos que trazer aquilo que pode trazer alegria à nossa vida. Temos que trazer paz ao nosso coração, ao nosso caminhar. Temos que fazer aquilo que Deus se agrada da nossa vida. Ou seja, temos que pedir a Deus sabedoria para saber como aproveitar ao melhor os nossos dias. Aproveitar fazendo bem a quem precisa. Aproveitar fazendo bem ao nosso coração. Aproveitar fazendo com que o coração de Deus se alegre conosco, com cada um de nós. Ou seja, estendendo a mão a quem precisa, semeando o amor e a paz. Estar com aqueles que nos amam. Enfim, resumindo, ainda é tempo de aproveitarmos o tempo e aproveitarmos de toda a plenitude de vida que Deus reservou para cada um de nós. Ou seja, pela corrida desenfreada desta vida e veloz, deixamos passar coisas importantes e fundamentais. Deixamos de ajudar a quem precisa, estender a mão ao próximo. Deixamos de fazer o bem, ao nosso semelhante e a nós mesmos também. Então eu gostaria muito que você meditasse nisto, nessas palavras, e que você pudesse fazer uma reflexão sobre o tempo a qual você tem passado nesta vida. A vida passa, e passa ligeiro, passa muito rápido, mas ainda é tempo de aproveitar o nosso tempo. Essas palavras eu quero deixar para vocês, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa estar aí iluminando a vossa mente e o vosso coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.